Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava resgotado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Que a Rainha de Misericórdia, Senhora das Dores, nos ampare, nos ilumine e nos guie, para que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta terça-feira da Semana Santa, estamos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a traição de Judas o Iscariotes. Estavam todos na mesa e lá o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia de tudo o que iria acontecer e anunciou a traição de Judas o Iscariotes. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos ficaram sem saber, não sabiam de quem Jesus estava falando. E vemos um deles, aquele que era o mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, recostado ao lado de Jesus. E Simão Pedro, sempre o mais preocupado, fez um sinal para saber de quem Jesus estava falando. Tivemos Simão e aquele a quem ele desse o pão molhado no molho. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo deu o pão passado no molho e Satanás entrou em Judas o Iscariotes e Judas saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que, como nós vimos ontem na segunda-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo com Marta, Maria e Lázaro. Maria enxugava os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, banhava os pés do Senhor com o perfume de bálsamo puro, de nardo puro, um perfume muito caro. E Judas o Iscariotes vem com aquela pergunta de um político corrupto, que fala uma coisa que vai ajudar o próximo a hora que ser eleito, mas a intenção é outra, é de roubar. Nós vimos o que Judas falou ontem. Por que não vendeu esse perfume e doou aos pobres? Judas falou isso porque roubava o que era depositado na bolsa. Judas era da família dos Iscariotes, uma família política. E vemos que o argumento de Judas, já um político que fala que vai ajudar, mas a intenção é outra, é para roubar. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição de Judas. E os discípulos ficaram sem saber. E o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia e deu o pão passado no molho, e Judas já saiu. Satanás entrou em Judas, porque Judas só vivia pegado às coisas do mundo. Só vivia pensando nas coisas físicas, não buscava verdadeiramente a Deus. E Satanás entrou em Judas para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejamos o que os discípulos pensaram. Pensaram que Judas iria comprar as coisas para a festa, porque ele tomava de conta da bolsa. Mas ele roubava tudo o que era depositado ali na bolsa. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E já era noite. E assim Judas saiu. O nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação, falando em sua humanidade e em sua divindade, que agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus saiu, foi para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo de tudo, já anuncia a sua glorificação
e por pouco tempo Ele vai estar conosco. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor já anuncia a sua volta ao Pai. Para onde Ele vai, os discípulos não poderiam ir agora, que estava voltando de onde Ele veio, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E Pedro sempre o mais preocupado. Pedro já fica perguntando: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro sempre o mais preocupado. Queria seguir o Senhor naquele momento, mas o nosso Senhor Jesus Cristo já anunciou a sua glorificação e Pedro queria seguir o Senhor. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com Pedro e fala o que Pedro iria fazer. Que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Vejamos, Pedro argumenta: darei a minha vida por ti. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia o que Pedro iria fazer. Iria negar 3 vezes. Mas Pedro negou 3 vezes e se arrependeu, chorou copiosamente. E Judas entregou o nosso Senhor Jesus Cristo, não se arrependeu. O que ele fez foi desesperar da misericórdia de Deus. Cuidado, como comenta São Bento na regra. Nunca desesperar da misericórdia de Deus. E Judas o Iscariotes entregou o nosso Senhor Jesus Cristo e não se arrependeu. Desesperou da misericórdia de Deus. Pedro negou o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes e chorou amargamente, chorou copiosamente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, cuidado para não desesperar da misericórdia de Deus. É se arrepender dos pecados, fazer penitência e se purificar e não cair naquele pecado jamais. Que todos os seres humanos se convertam e façam penitência. Que hoje o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição de Judas o Iscariotes e depois que Judas saiu para o entregar, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação e depois Pedro se preocupa, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia, fala o que Pedro vai fazer, que Pedro vai negar o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. É o anúncio da traição de Judas, o anúncio da glorificação e o anúncio da negação de Pedro 3 vezes. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os outros discípulos ninguém compreenderam o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, mas ele falava em sua divindade, e os discípulos pensavam somente na humanidade. Até o momento em que ele anunciou a sua glorificação, Pedro não entendeu nada, ficou preocupado, só argumentou: darei a minha vida por ti. E o Senhor responde: darás a tua vida por mim? Eu digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. O Senhor fala em sua divindade, que Ele é o Deus Salvador, sabe de tudo o que iria acontecer. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos se convertendo, fazendo penitência e mudando de vida.
Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Soledade, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos fazendo penitência e estejamos rezando uns pelos outros.